Ei, gente, eu sou a Thaís e a gente está começando a segunda temporada do Direito Delas, com muitas coisas diferentes acontecendo. A ideia agora é tornar o podcast ainda mais informal e dinâmico, para a gente poder tratar os assuntos profundos que a gente trata aqui de um jeito mais leve possível. E hoje eu tô com a nova host aqui comigo, a minha xará Thaís, que está começando hoje e vai se apresentar um pouquinho pra gente. Olá, gente. Meu nome é Thaís, eu sou fisioterapeuta e mãe. E a gente vai estar aqui junto abordando todos esses temas que envolvem a mulher como um todo, né? Maternidade e acompanhar vocês e tentar explicar um pouco melhor o que passa na cabeça e como que o direito pode ajudar essas mulheres, porque às vezes a gente se sente perdida e não sabe nem para onde ir. Como vocês sabem, eu sou advogada e eu tive muitas decepções no judiciário exatamente por muitas vezes ver o direito na prática não ser do jeito que a gente idealiza. E a ideia é trazer esse debate para cá. O que a gente sente falta, o que a gente sente que o nosso direito não está sendo atendido, mas trazendo as nossas experiências pessoais, né? Eu sou mãe, estou na minha 4ª gestação e a ideia é trazer essa nossa dinâmica do dia a dia relacionada aos direitos que a gente vê sendo atendidos e não sendo atendidos também. Então a gente começa um Direito Delas agora mais informal, mais dinâmico, para você se sentir em casa com a gente e a gente debater o nosso dia a dia. E hoje, no nosso primeiro episódio da 2ª temporada, a nossa convidada é a Fabiana Salles, que é uma nutri materna maravilhosa e vai falar um pouquinho dela pra gente também. Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu sou Fabi Salles, sou nutricionista, mãe de 4 crianças, assim, casa lotada, então eu tô dentro da área infantil e eu acho que é muito difícil dissociar da minha carreira e da maternidade, porque quando a gente é mãe e trabalha com isso, o tempo todo a gente aplica na gente, aplica nas crianças, então acho que é uma vivência muito mais intensa da maternidade, de todos os jeitos, né? É isso aí. E hoje o tema é o seguinte: nós vamos falar sobre perda gestacional e neonatal. Nós estamos no mês da conscientização sobre essa perda, um assunto super importante e ao mesmo tempo pouco falado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma experiência pessoal. Meu 2º filho, Miguel, ele viveu 1 dia de vida, nasceu extremo prematuro, viveu 1 dia e faleceu. Então eu sou uma mãe de anjo. E a Fabi, que está aqui com a gente também, é uma mãe de anjo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência e sobre o que a gente vê as outras pessoas passando, incluindo a Thaís. Que não tive nenhuma perda gestacional, mas trabalho com obstetrícia. Então, eu sou fisioterapeuta, especialista em obstetrícia e acompanho os gestantes ao longo da gestação e também no trabalho de parto. E essas perdas, inevitavelmente, estão comigo também. Então, elas se sentem muito só quando acontecem, as mulheres, e ninguém fala sobre. E quando elas têm a oportunidade de falar, ou então a segurança de falar, porque dependendo do que você acha que vai ouvir, você não quer nem falar sobre, elas se sentem acolhidas e entendem que muitas mulheres passaram pela mesma coisa que elas passaram. Então, por que não trazer como esse primeiro assunto no podcast, falar sobre as perdas gestacionais e como é importante a gente colocar para fora e outras mulheres ouvirem, né, o que a gente passou, o que elas passaram. E quanto é importante a gente também aprender a ouvir, porque não necessariamente você passou por isso, mas é algo super comum. Então a gente tem que aprender a ouvir e acolher essa mãe. E aí hoje eu vou pedir para a Fabiana falar um pouquinho da experiência dela e dessa vivência que é tão recente, né, e tão viva. A perda da mãe ainda está muito recente, na verdade. Eu pensei bastante se eu ia aceitar estar aqui ou não, porque eu acho que mesmo que eu trabalhe muito forte com a rede social e eu fiz essa exposição lá, as minhas pacientes, como é a minha área de atuação, eu trabalho com gestante, com a fertilidade, então eu acho que gera uma empatia muito maior com o meu caso, então eu já falei isso milhares de vezes, mas eu acho que quando a gente fala isso e de forma direta, a dor de você vivencia de uma forma direta. Então, repensei muitas vezes se eu ia aceitar ou não esse convite, mas eu acho que a Maia fez tanta coisa boa na minha vida nessas semanas que por ela eu tô aqui. Então, eu fiz um super esforço para vir, porque eu acho que se a gente conseguir achar algum sentido na nossa dor, a dor dói diferente. E eu acho que esse foi o sentido da vida dela, então por isso eu vim para cá.
A gestação da Maia não foi uma gestação planejada, então eu engravidei muito sem querer, muito sem querer. Meu método contraceptivo é o mesmo há 15 anos, todas as minhas gestações foram planejadas. E eu acabei engravidando usando camisinha, então pra gente foi um susto danado a gestação, tanto que eu descobri com quase 6 semanas, porque eu não me atentei a nenhum sintoma, porque eu tinha muita certeza que era impossível estar grávida, até porque eu tava planejando minha renovação de votos pro ano que vem, então era assim, 100% planejamento e renovação de votos, não tinha espaço para ter um neném, porque eu não queria a renovação de votos grávida, barriguda. Eu já tenho 3 filhos, então o 4º filho era algo que ficava no nosso coração, e eu tinha um coração muito aberto para adoção, muito aberto mesmo, porque eu não queria um 4º filho, eu queria uma menina, e a única maneira de ter essa garantia era ir para adoção, e eu achava injusto ter um outro filho, e se fosse um menino, como que eu ia lidar com isso, sabe? Eu não queria que nem por um segundo ele sentisse a frustração. Então eu era muito aberta para adoção e meu marido não. Então isso é um assunto que aparecia muito e morria porque meu marido não era compatível com a minha ideia, então não existe você adotar sozinho. O casal tem que estar muito unido nessa ideia, né? Então, nossa decisão era, como ele não estava aberto e o 4º filho não podia acontecer por agora, porque eu tinha renovação de votos, em breve a gente vai mudar de casa, estamos numa fase final de construção, enfim, não cabia um neném ali naquele momento. Então, quando a gente descobriu a gestação, foi assim... a primeira semana, eu confesso que eu fiquei feliz. Fiquei super leve. Primeira semana, nossa... Não teve um desespero? Não. O primeiro dia, sim. O primeiro dia eu gritei, assim. Foi 2 horas quase gritando, berrando. Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Outro neném. Mas depois, quando eu cheguei em casa, não sei, os meninos ficaram tão felizes, assim, sabe? Não sei. As coisas se encaixaram. Então, a primeira semana rolou tudo bem. Na segunda semana, eu comecei a pensar, nós vamos ter que trocar de carro. Eu vou ter que fazer uma obra na obra. Eu preciso de ter dinheiro para licença maternidade. Então, assim, foi muito desesperador ver que a gente não tinha estrutura nenhuma para ter um filho. E só abrindo aqui um pouquinho, o filho, ele era uma sementinha, né? Você provavelmente descobriu, não sabia nem quantas semanas você estava. Mas olha quantas coisas que já passavam na sua cabeça. Você vai lá no final. Você já planejou toda a tua vida. Fiz uma obra dentro da obra. Então, assim, é muita coisa que acontece. E as preocupações já vão lá na frente, porque todas as minhas gestações foram planejadas. Então, ter uma gestação não planejada foi muito ruim, principalmente pelo fato de que meu corpo não estava preparado para gestar. Eu estava num momento muito estético, eu estava fazendo o desmame do meu último filho, então, finalmente, eu queria me reencontrar como mulher antes de seguir de novo para uma nova maternidade. Eu já estava há 8 anos de um ciclo de amamentar, engravidar, e meus últimos 2 anos haviam sido 2 anos muito difíceis emocionalmente falando, e eu precisava desse tempo para mim, e eu achei que ele ia acontecer. Então, quando eu soube da gestação, foi muitas coisas que aconteceram. Eu passo muito mal grávida, né? Então, assim, logo veio, em uma semana eu descobri, na outra semana começaram os enjoos, então eu tive 3 semanas bem complicadas. E quando o enjoo, de repente, passou, e nem um segundo pra mim tinha sido que tinha alguma coisa errada. Eu, de alguma forma, pensei, gente, gestação de menina realmente é diferente. É diferente, porque no meio disso tudo, ainda tinha a pressão de todo mundo, dos meus seguidores, da minha família, que fosse uma menina, né? E eu percebi que essa coisa que eu tinha de ter uma menina já não fazia mais sentido pra mim, sabe? Então eu acho que a primeira coisa que a Maia veio pra poder me dizer é que eu queria ser mãe de outro filho, não de uma menina, eu queria outro filho, sabe? Isso aí foi incrível, porque desde que eu descobri a gestação dela, eu falava, não importa pra mim o que vier, sabe? E assim, era muito puro. Tanto que eu decidi fazer o chá revelação. De todos os meus filhos, o único bebê que eu fiz chá revelação foi da Maia, porque se estourasse o azul, pra mim não ia fazer diferença no meu coração. Tava bem, e quando eu soube que era uma menina, eu levei uns dias pra poder, de fato, ficar feliz com a notícia, porque eu olhava os meninos e eu falava, gente, como que eu vou botar uma menina no meio desse monte de menino? Pra mim não é possível, como eu vou educar ela? Porque o menino a gente cria pra ser mais tranquilo, mais calmo, você encoraja ser mais educado, amoroso. A menina não, ela tem que ser mais forte, comunicar bem, se proteger, sabe? São 2 criações muito diferentes. Eu falei, como? Depois de toda a praticidade, que eu já sou uma mulher muito prática, depois de 3 meninos, eu falei, como eu vou lidar com tudo isso? Eu fiquei meio em choque, assim, alguns dias as pessoas perguntavam, você tá muito feliz, né? E eu respondia, não sei. Não sei, essa era a minha resposta, não sei. Logo em seguida os enjoos passaram e eu nem desconfiei de nada. Consegui voltar pra minha rotina de exercícios, que tava muito boa. Com quantas semanas você fez o chá de revelação? Com 9 semanas, que eu fiz a sexagem com 8 semanas, né? E com 9 semanas a gente fez a revelação.
Enfim, vida tava normal, os dias passaram e eu achando que eu era a mulher mais sortuda da vida. Fui fazer minha ultrassom com 13 semanas, que é a MOVE de primeiro trimestre. E aí minha ultrassom era meio-dia e eu ia fazer uma gravação no consultório da minha médica. E aí eu pedi na hora que eu cheguei lá, eu falei, gente, vamos passar um BCF só pra ver se a Maia tá bem? Porque eu não tô me sentindo grávida. E aí todo mundo rindo, né, de mim, né? Ah, Fabi, vamos botar aqui só pra você poder, né? E aí uma das pessoas quem foi passar o BCF era uma ultrassonografista, ela falou assim, não vamos vir no sonar não, que às vezes com 3 semanas não dá pra poder escutar, vamos dar uma olhada aqui no vídeo? E com certeza eu acho que essa foi uma das cenas mais doloridas que eu já vivi na vida, porque a gente tava rindo muito, gargalhando, porque como ela é minha amiga pessoal, aqueles dias todos sem se ver, a gente rindo. E aí quando ela colocou na minha barriga, ela olhava pro monitor, aquele silêncio, um silêncio total. E aí eu só vi ela dando zoom pra poder ouvir o áudio. E aí o coração não saiu. E aí eu só olhei pro lado e vi, sabe, aquele saquinho pequenininho assim, sabe, deitadinho lá no fundo, parada. E quando você tem um monte de filho, você já sabe o que você vai esperar. E principalmente eu olho as ultrassons das pacientes. Então eu tenho noção exata da biometria onde os bebês estão. Então quando eu vi, eu já sabia. E foi a notícia mais difícil de receber sem ser falada. Porque ela não conseguia falar e eu só conseguia gritar, porque eu já vinha, sabe, assim, engraçado. Desde o início da gestação eu sentia coisas assim, sabe? E umas semanas antes, eu tenho certeza, assim, sabe, que eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho uma fé incrível, assim, eu acredito muito que tem alguém que cuida muito da gente, então eu não sou religiosa no sentido de pensar em igreja, sim, mas eu tenho uma fé muito forte. E algumas semanas antes estava aparecendo alguns relatos, sabe, assim, de abortamentos, de partos natimortos, e não sei se isso era uma preparação para mim, sabe? Quando eu descobri, meu mundo abriu-se, eu não conseguia o que falar. Eu só gritava, eu estava sozinha, meu marido não estava comigo, porque a ultrassom era meio-dia, né? Então ele ia vir com os meus filhos depois, então ainda bem que aconteceu daquele jeito, porque sim, como que eu ia conseguir me conter na frente das crianças, porque foi um baita susto. E ela chorava junto comigo, e eu chorava, e eu gritava, e ela chorava, e eu gritava, enfim, assim, foi assustador demais, assim, sabe? Eu agradeço, assim, a ultrassonografista, eu sei que ela ficou arrasada, foi muito difícil para ela viver aquilo comigo. E dias depois eu falei com ela, graças a Deus que foi você. Porque a quantidade de mulheres que não tem aquele carinho ali naquele momento, sabe? Do sol, olha, não tem BCF, não tem batimento, parou de desenvolver. Foram 13 semanas, mas foram 13 semanas que eu tive que mudar 1 milhão de coisas. Eu já estava olhando o carro que eu ia ter que trocar. Eu já tinha trocado todo um quarto que era para ser de visita, para ser o quarto dela, os revestimentos dela, era o quarto da Maia. Então ela já estava dentro da nossa vida. E quando você tem outros filhos em casa, não é só você, eles verbalizam o tempo todo. Então a Maia não vai vir mais, mamãe? O que aconteceu com a Maia? A Maia morreu? Para onde a Maia foi? O meu do meio falava, a Maia vai voltar, né, mamãe? Então, sabe, foi muito difícil ter que lidar com isso tudo e pegar na mão deles e fazer eles lidarem junto com isso também. Sim. Então, acho que uma das coisas, logo depois que aconteceu, vamos analisar o feto, vamos analisar a placenta, vamos descobrir o que aconteceu. E eu não quis fazer nada disso. Mesmo trabalhando dentro da área da saúde, eu sabia de tantas coisas erradas que talvez não tenha nada a ver, né? Mas o meu corpo ele não estava preparado, o corpo do meu marido não estava preparado, ele estava fazendo uma tatuagem gigante desde março, então ele deve ter tinta até o buraco da orelha do corpo. Então, sabe, assim, não era o nosso momento mesmo de gestar. E eu acho que quando a gente tem um neném, o nosso potencial de fazer, sabe, um neném muito saudável é sobre o futuro dele. Então, claro que eu ia me sentir muito triste de não conseguir dar para a Maia o que eu dei para os irmãos dela, porque eu sei que ia existir uma falha que eu nunca mais ia consertar, porque tinha sido tudo não preparado para ela. A gente ama, a gente aceita, a gente faz do jeito que tá, mas quando a gente consegue fazer um processo de planejamento, eu consigo dar um futuro incrível para ela. E eu me pegava várias vezes com o coração apertado, porque eu sabia que eu tinha pulado um pedaço desse futuro incrível para ela e que eu estava tentando consertar, porque a partir do momento que eu descobri o positivo, eu fiz tudo aquilo que eu podia, mas eu sabia que tinha um pedaço para trás. Eu acho que talvez era esse o fantasma, assim, que muitas vezes me batia, sabe? Essas coisas iam de certa forma dar certo ou não. Então, viver tudo isso com os meninos, eu acho que foi muito intenso. E nós decidimos não mandar para análise e nós fizemos um ritual de despedida para ela. Então, nós compramos uma pitangueira
E aí dentro do nosso quintal, em frente ao meu escritório, a gente escolheu um lugar que vai ser uma área de descanso, né, de redes. E nós colocamos uma pitangueira lá dentro, abrimos, aí no final do dia, onde eu moro, o pôr do sol é indescritível. Então nós escolhemos o horário, ela tinha uma música dela e nós colocamos a música dela no horário que eu queria. O meu marido abriu o buraquinho e a gente colocou o corpinho dela lá dentro e, sabe, cada um fez a sua oração por ela. A gente se despediu dela. E eu acho que isso foi tão importante porque todo esse processo, ele não me gerou só uma dor emocional, ele me gerou uma dor física também, porque eu fiquei extremamente anêmica, meu marido teve que me dar banho, comida na boca, então assim, eu fiquei muito debilitada, eu precisei da ajuda da minha irmã, da minha mãe, das minhas funcionárias em casa, sabe? Eu fiquei muito mal fisicamente também, então eu tinha que lidar com o meu emocional que estava muito abalado e ainda precisava me manter literalmente de pé, porque eu não tinha energia para isso. Nesses dias todos até acontecer isso, eu não havia visto meu marido soltar nenhuma lágrima, porque ele não conseguia nem sofrer o que ele precisava, porque ele precisava dar conta dos meninos, porque eu tava ali no meio daquele olho de furacão, sabe? E aquele foi o momento que ele desabou. E eu achei que isso foi tão importante para nós, porque eu perguntava para mim, eu não conseguia enxergar o quanto ele estava envolvido em me manter de pé. Então, ver ele desabar naquele momento, sabe? Foi tão bonito pra mim, diz tanto, sabe? Sobre... Ele também estava sofrendo, sabe? E todo mundo, a preocupação é como eu estava, como a mãe está. Ninguém olha pro pai, né? Afinal, não foi ele que passou. Exatamente. Sim. Então, sabe? Ver ele segurando ela na mão e chorando daquele jeito, nossa, olha... Eu não consigo dimensionar, assim, o quanto ele cresceu como homem pra mim, sabe? Como pai, assim. Ele era a pessoa que eu escolhi pra estar na minha vida. Ninguém mais ia viver aquela história, uma história tão intensa como foi a da Maia comigo, de um jeito tão bonito, sabe? De segurar na minha mão. Então, a gente colocar a pitangueira e molhar ela, sabe? Quando eu não tô bem, eu sento lá do lado dela e converso, eu faço carinho, sabe? É um pedaço meu. Então, é uma presença sua. É uma presença, sabe? Sempre vai estar ali, né? Sim. A Thaís também fez isso com o Miguel, né? A gente também, eu também tenho a mesma coisa, eu tenho uma fé gigante, mas não uma religião específica. E na despedida do Miguel, porque no caso, o meu Miguel, ele tinha, como a gente estava com quase 27 semanas de gestação e ele nasceu com vida, a gente tem que fazer, tem que fazer o velório, enterro. E primeiro eu falei com o Matias, falei, não quero fazer nada, não quero fazer nada com ninguém. Depois eu falei, olha, as pessoas vão querer falar com a gente, vão querer consolar a gente, falar. Eu falei, eu não vou aguentar encontrar as pessoas pingadas por aí, ter que ficar repetindo isso. Eu falei, vamos fazer então, mas a gente vai fazer do nosso jeito. Então a gente marcou um velório com 1 hora para começar e 1 hora para terminar, com duração de 1 hora, e foi muito bonito, porque quando a gente chegou, a gente teve aquele momento assim de desespero, muito choro, cumprimentando, mas depois, durante aquela 1 hora, a gente botou as músicas que a gente pensava no Miguel, as músicas que significavam pra gente naquele momento. E foi tão bonito porque no final, quando todo mundo veio se despedir da gente, a gente estava consolando as pessoas. Assim, a gente estava tão certo de que aquilo tinha um motivo e que a vida do Miguel valia muito e que ele sempre ia ser nosso filho, e que no final a gente estava falando palavras de conforto para as pessoas que estavam lá. E depois disso a gente optou pela cremação e fez um ritual de despedida. Só eu, o Matias e a Malu, que não foi no velório. Malu tinha 3 anos e meio. E ela foi no hospital, ela conheceu o Miguel, então ela viveu tudo isso, né? Grávida, viu o Miguel, e aí a gente foi numa reserva ambiental que era muito especial pra gente, e fez a despedida, e jogou as cinzas dele no mar, e jogou as flores, e se despediu, e foi muito bonito, assim. E a Malu gritava, tchau, Miguel, vai com... E assim, muito... É um ritual, é uma coisa que fica pra sempre. É um encerramento. Essa vida valeu, porque Sim. As pessoas... Elas têm dificuldade de falar porque não entendem o valor dessa vida, sabe? Mas toda vida vale. E uma coisa que eu acho que a gente tem que levar, assim, pensar muito, né? Custa muito que vale muito. Então, custa muita dor, mas tem tanto amor por trás. Porque não tem como você vivenciar uma história dessa e você não se reinventar, sabe? Eu tava tão perdida nos 2 últimos anos de vida, sabe? O parto do meu último filho não tinha sido do jeito que eu queria, mesmo tendo dado tudo certo. Eu não conseguia sentir que tinha dado tudo certo. Meu pai morreu dias depois dele nascer.
nós estávamos naquela pandemia fechada, a gente estava com muitos problemas na nossa obra que eu achei que eu nunca ia ter que viver a minha vida. Isso, claro, que afetou a nossa vida financeira. Isso, eu queria voltar para cá, a gente ia mudar de cidade, eu não queria morar onde a gente estava, meu marido não queria voltar. Então, não estava legal, sabe? Assim, eu estava sobrevivendo, eu acho que todos os dias. E esse ano era o ano que eu estava me reencontrando. Então, eu acho que a Maia, ela pegou na minha mão e falou, ei, é aqui, sabe? Então, eu só consigo pensar o quanto essa menina era especial a ponto de dar a vida dela para poder fazer isso por mim. Porque eu sou uma pessoa extremamente forte e decidida. Então, para eu conseguir, sabe, alguém fazer isso comigo, sabe, de me redirecionar, essa pessoa tem que ser muito. Então, eu sei que, sabe, esse Criador, esse universo, Deus, ele falou, só um filho vai fazer isso com ela. Ninguém vai conseguir parar essa mulher para ela olhar e conseguir se redimir de novo. Então, ela teve uma função tão grande em me botar no eixo, sabe? Sim. Qual era o caminho para onde eu precisava ir? Porque eu nunca me senti tão viva nos últimos tempos, sabe, como eu tenho me sentido nas últimas semanas. É impossível um filho vir com a mensagem de te derrubar, te colocar no poço e tirar, sabe, tudo isso. O filho vem com a mensagem de amor, independente de quanto tempo ele fica aqui. Então, eu acho que essa foi a mensagem da Maia, sabe? Assim, ela, nossa, não tenho o que falar, sabe, sobre tudo que essa menina fez comigo nas últimas semanas. E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque eu percebo que a maioria das pessoas que tiveram aborto não querem falar sobre. E tanto a Fabi quanto a Thaís, elas resolveram falar sobre na rede social também, né? Expressar a perda, porque é um sofrimento muito grande. E primeiro que você não, a maioria das mulheres não querem nem contar que estão grávidas, justamente porque sabem que pode acontecer esse aborto. E depois que você conta, lidar também com as pessoas falando, porque cada um fala de um jeito, né? Então, às vezes a pessoa quer te consolar, mas te coloca mais para baixo. Então, é muito difícil também lidar com isso. Mas quando a gente tem a certeza de que mesmo que viveu pouco tempo, mas que fez toda a diferença na nossa vida, isso também pouco importa, né? Eu acho que quando a gente é passado pela perda do Miguel, é muito sofrimento. Tem muito amor, você pode ressignificar. O Miguel deixou um legado de amor na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, óbvio que existe a dor, né? E eu olhei para o Matias e falei, né, para o meu marido e falei, a gente tem que se tornar pessoas melhores. Isso tem que transformar a gente como pessoa. A gente não pode continuar amanhã sendo as mesmas pessoas que a gente era antes do Miguel. A gente tem que dar um significado para isso tudo que está acontecendo. Então, a gente se uniu muito e eu também falei com ele. Eu falei, a gente vai falar sobre o Miguel. Quando perguntarem pra gente quantos filhos a gente tem, e na época era a Malu e o Miguel, a gente vai responder, eu tenho 2 filhos. E foi uma decisão muito forte, porque a reação das pessoas é muito forte. Muito. Nós somos uma sociedade em que a não morte espera é um falar tabu. da morte. E aí, essa morte, que é uma vida muito breve, é como se as pessoas escolhessem que essa dá para jogar para baixo do tapete, sabe? Então, eu contava para as pessoas que eu tinha 2 filhos e às vezes eu ficava torcendo assim, não pergunta, porque a pessoa perguntava assim, e qual é a idade? E aí eu sabia que eu ia ter que falar. Eu falava, a minha mais velha tem 3 anos e meio. E o meu segundo filho faleceu depois de nascer, ele é meu bebê anjo. E aí vinha uma reação muito forte e frases, por exemplo, a gente estava conversando antes de começar, não se preocupa, daqui a pouco você vai ter outro bebê. E não é um objeto, né, para eu substituir na prateleira. Quebrou um copo e aí depois eu vou ter outro copo e vou botar ali. É um filho. O meu filho, Miguel, ele faleceu depois de nascer. E esse filho é insubstituível. Eu posso ter mais 15 filhos. Nenhum deles vai substituir o Miguel. Essa perda, ela não vai ser tapada, ela vai existir e eu vou ressignificar ela. Mas ela existe, né? E é muito difícil ouvir essas frases, né, Fabi? Assim. É porque as pessoas... a gente entende que elas não fazem por mal. Elas não querem te ofender. Mas, às vezes, eu sinto muito é o suficiente. Você não precisa falar mais do que isso, né? Logo, eu acabei expondo a minha gestação muito cedo, né? Porque eu, desde o começo, falei, eu trabalho com isso, se eu perder, eu vou dividir com vocês também, porque as perdas acontecem, Nossa, né? eu fico arrepiada porque eu lembro muito dessa história de você falando. Se eu perder, eu vou compartilhar com vocês vão viver isso comigo. Assim, me marcou muito, eu lembrei muito disso. Várias pessoas falaram comigo, nossa, Fabi, parecia que você sabia que ia passar por isso, sabe? Mas eu juro que eu nunca achava que depois de 3 filhos você vai passar um aborto, sabe? Tá tão longe que
você esquece que depois de 3 gestações ainda você tem chance, que você é igual a todas as outras mulheres. E principalmente por eu trabalhar com isso, o que eu escutava com muita frequência, nossa, Fabi, mas como aconteceu com você? Nossa, porque a Fabi é super saudável, então como que pode ter acontecido um abortamento com ela? Sem olhar o momento de vida que eu estava vivendo. E talvez eu pudesse estar fazendo tudo certo, e ainda assim iria acontecer, porque 20% das perdas são sem causas aparentes, não tem nada relacionado, o corpo simplesmente não entendeu aquele processo da maneira que ele deveria ter entendido, né? Ou pode ser que tenha alguma coisa que eu realmente pudesse ter feito dentro da nutrição que teria minimizado essa chance, ou teria vindo um sangramento, e a gente teria tentado de alguma maneira reverter isso, mas enfim, não era essa a história. A gente não tentou engravidar. A Maia veio, por isso que eu digo, a história dela é muito forte. Ela foi enviada para mim. Então, de nenhuma maneira eu tenho como tirar isso. Então, quando a pessoa lá diz, nossa, mas você é jovem, você vai engravidar de novo. Nossa, vocês só fazem filhos bonitos, vocês fazem outro. Ou não era pra ser, eu ouvia muito aqui ainda bem que foi no começo, sabe? 13 semanas não é o começo. 13 semanas eu já mudei minha vida inteira. Toda, eu já quebrei parede por essa menina, entendeu? Ela já está dentro da minha casa agora. E até quando a gente passa pela casa, né? E passa pelo quarto que seria dela, a gente ainda dá uma engasgada. Porque agora não é mais o quarto da Maia. É quarto de quem, sabe? Então, a gente mesmo tem essa dificuldade de renomear. E eu até falei com meu marido, amor, vamos continuar falando do quarto da Maia, porque a gente batizou o quarto como quarto dela. Ela não vai estar lá, mas foi pra ela que a gente fez as mudanças. Então, eu vou continuar sabendo que ela tá ali. E eu falo dela com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Que quando as pessoas engasgam, eu quero ir lá e bater nas costas e falar, meu bem, tudo bem. Sim, tá tudo bem, sabe? Porque ela tá comigo o tempo inteiro, ela não vai sair de mim, ela vai estar comigo para sempre. E se eu tiver sorte de ter um anjo da guarda por mim, você não acredita, todo mundo religioso o anjo da guarda? Pois eu tenho para mim só, então não fica triste não, porque eu tenho o meu agora, sabe? Eu acho que isso é tão fantástico de me sentir, de fato, cuidada. Para mim, que cuido tanto e tenho dificuldade de receber amor, carinho e cuidado, eu fui obrigada a me abrir, sabe? Para que as outras pessoas cuidassem de mim, para deixar ela entrar no meu coração e ver que eu não sou uma super mulher e que tá tudo bem eu sofrer. Porque a gente não pode romantizar essa perda. Não. Mas dá para ressignificar ela e trazer o amor, porque é uma coisa que você não muda. Então, eu acho que quando chega algo que a gente não muda, ou a gente aceita e ressignificar isso, ou a gente vai ficar naquela fase latente o resto da tua vida e não vai para frente. Porque com essa coisa de expor, quando você fala numa rede social para muita gente, são muitas histórias, né? E a minha história particularmente comoveu demais. Eu recebi mais de 3 mil directs que eu não consegui responder, porque não dava, simplesmente não dava, porque eram muitas histórias longas, assim, principalmente naquele momento onde você tá muito sensível e as pessoas contam histórias muito difíceis no momento que você tá muito difícil, né? Então, você acaba recebendo muitas coisas boas e também vem coisas ruins no meio das coisas boas, né? Então, é saber filtrar tudo isso, para que de alguma forma faça sentido, sem romantizar, porque de tudo que eu falei, uma pessoa só escreveu assim, nossa, parece que você gostou de ter vivido isso. Nossa. E aí eu pensei, gente, ela não entendeu nada. Eu não vou nem comentar. Eu só apaguei, nem bloqueei a pessoa. Porque eu falei, ela tem que ficar aqui. Ela tem que aprender a lidar com uma dor e acreditar que, de fato, as coisas precisam acontecer. Sim. Porque eu não consigo mudar. O que eu consigo é mudar como eu vejo isso e o que ela podia mudar em mim. Então, a vida segue, mas a marca fica. Sim. E é por isso que eu falo, assim, eu vivo o legado de amor do Miguel. Então, eu falo dele, o que me dava forças para falar dele nesse início, em que eu estava muito sensível e essas reações muitas vezes, né, chegavam até mim muito forte, era que eu tenho essa história, esse é o legado de amor do meu filho e ele vai estar vivo no meu dia a dia quando eu falo dele. E a reação da pessoa diz mais sobre a dificuldade dela de lidar com a morte, a dificuldade dela em lidar com o luto, do que sobre a minha perda. Eu não vou deixar de falar por causa de como as pessoas vão reagir. E hoje eu vejo, assim, eu incentivo muito, mães de anjo, falem dos seus filhos. Porque é a hora que vocês vão poder chamar o nome deles e vão poder ressignificar isso tudo e descobrir o que tem de transformação e o que tem de amor no meio dessa história toda. Porque eu agradeço a história do Miguel e por ele eu viveria tudo de novo. Assim, não gostaria de viver isso de novo, mas assim, a história dele é linda e eu sou muito grata de ter a história do Miguel na minha vida. E eu vejo as mães
sofrendo sozinhos, os pais sofrendo sozinhos, sofrendo calados, e assim, não sofram sozinhos porque as pessoas não reconhecem. As pessoas vão reconhecer à medida que você reconhece, à medida que você fala. As pessoas falam do Miguel. Hoje as pessoas vêm para mim e falam sobre a perda, falam sobre o Miguel, porque sabem que eu falo sobre isso à vontade. Isso foi uma construção. Se eu tivesse me calado, toda vez que eu citasse o nome do Miguel raramente, ia ficar aquele silêncio, ia ficar aquele peso, né? Ontem mesmo eu estava na aula com uma barrigudinha que perdeu o bebê com 40 semanas. Ela simplesmente foi numa consulta e não tinha ausculta. E ontem a gente estava conversando sobre parto, diferença e não sei o quê. Ela teve parto normal, induziu o parto. E aí nós estávamos em 8 barrigudinhas, incluindo ela. E aí eu falando, né? Eu falei, não, mas você tá super bem, né? Porque ela fala abertamente, mas as outras gestantes não sabiam sobre a história dela. Eu falei, e você vai esperar o parto, tudo normal, então você psicologicamente está muito bem. Ela, nossa, eu tô mesmo, tô maravilhosa e tal, para mim não tem problema. Eu estou pronta para viver essa história de novo. Aí as barrigudinhas, porque não é a primeira gestação? Não, não é. É a segunda. E seu filho tem quanto? Tem quanto? Qual a idade? Foi um silêncio. Aí eu falei, não, gente, é porque ela perdeu com 40 semanas. Aí foi outro silêncio que ninguém sabia onde enviar, cara. Porque todo mundo grávida, né, não espera... o que elas esperam é que tenha um aborto até até o primeiro trimestre, né, até 12, 13 semanas. Mas não espera que perca um bebê com 40 semanas. Então, ninguém sabia mais o que falar. E aí eu fui conversando com a barrigudinha, que também estava super aberta, e elas foram relaxando até o final da aula. Mas eu vi que quando acabou a aula, e geralmente a gente fica ali conversando, todo mundo, meteu o pé porque não queria nem tocar de novo nesse assunto. Mas olha, igual eu falei no começo, né? Eu tinha uma dúvida de ter um quarto filho ou não, e como eu queria muito uma menina, eu não queria uma gestação natural, pelo risco de vir um menino. Mas a Maia me mostrou exatamente que tá tudo bem se vir outro menino, e que eu sou uma mãe maravilhosa de homens, e o mundo precisa de um monte de homem, então tá tudo bem se vir outro menino. E se vir uma menina, tá tudo bem que eu vou aprender tudo por ela também. Mas quando eu digo que eu quero e que eu vou engravidar de novo, as pessoas, elas me olham assim, você vai ter coragem? E aí eu penso, coragem de quê? De viver uma história de amor? Porque a gente quebra a cara 50 mil vezes com esses montes de namorados que não valeram nada a pena. Você vai lá no chão e você levanta e acredita no amor e namora outro, até achar o teu parceiro ideal. Eu vivi uma história de amor com a minha filha, como que eu não vou querer viver isso de novo? Qual é o motivo de eu não querer outro filho? Não é sobre ter coragem, é sobre ter amor. É só sobre isso. E não existem garantias, né? A gente estava conversando quando eu ia divulgar que eu estava grávida do quarto filho, a Thais perguntou assim, você está preparada? Você já pensou nisso, assim? E eu falei, olha, na minha gestação do Miguel, eu já tinha passado por todos os maiores marcos que podem ter perdas. Então, eu tinha completado as 12 semanas, eu passei das 22 semanas, que pode ter uma incompetência do colo, eu fiz exame do coração do Miguel. Então, assim, eu passei por todos os marcos. Eu estava esperando o terceiro trimestre acabar e o Miguel nascer. Então, teoricamente, aonde eu estava, estava tudo certo. Era a fase que qualquer gestante conta, aliás, que não tem mais como esconder, eu estava barrigudaça. Eu falei, não tem garantia, não existe garantia. Eu acho que todas as maternidades são um ato de coragem baseado no amor, porque você nunca sabe o que vai acontecer desde a hora que você decide ser mãe. Então, eu também falo, o meu caso é curioso porque é o contrário. Todos os meus filhos vieram sem querer, querendo, assim, sabe? Tô aberta, mas não tô botando. O Miguel foi o único que a gente ficou 5 meses para engravidar e tentando uma coisa assim. É irônico, assim, de certa forma. Tipo, e logo, porque era para ser do jeito que foi, assim. E falar dos nossos filhos é um direito nosso, deixar eles vivos na nossa vida, deixar eles presentes. É uma marca que fica. Eu tô grávida. Eu não posso dizer que eu vivo a minha gestação da mesma forma. Não é a mesma coisa. Psicologicamente também, né? Passa muita coisa na cabeça, né? E agora? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai? Porque a gestante já é paranoica por si, né? Sim. Já é uma fase que deixa a gente mais sensível. Então, quando você teve uma história que é muito forte, é claro que ela reverbera em muitos momentos. O coração aperta mais, né? Mas aí faz muito mais sentido que o Miguel esteja vivo e que eu tenha compartilhado tanta história dele. Tem todo um contexto. Eu vejo a emoção que as pessoas ficam.
por eu estar grávida, por ser um menino. Eu sinto o que as pessoas vibram junto comigo, assim, é um impulso, sabe? Dentro desses medos que a gente tem, dentro de tudo, tem um impulso. E tem o impulso do Miguel, que está sempre presente na minha vida, que está aqui, né? Faz parte da minha família junto com tudo, né? Acho que é isso, né? Finalizando, eu acho que o que a gente quer deixar para vocês é que 20% das mulheres vão passar por um aborto. E se você passar por esse aborto, fale, comente com as pessoas. Se você precisar de ajuda, se você esperar, por exemplo, vou esperar espontaneamente que aconteça esse aborto, né, esse nascimento, conte para alguém. Peça ajuda, porque uma das outras coisas, eu não sei se você quer comentar sobre isso, Fabi, é expelir esse feto. É muito sozinho também, né? Porque quando o bebê está nascendo, você pode ter ajuda de muitas pessoas. Você está com a sua médica, está com o seu marido, mas nem sempre você vai estar com alguém quando você tem uma perda. E isso é importante a gente pensar também. Quando eu recebi a notícia, assim, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou extremamente racional. No meio daquela gritaria toda, porque o coração não estava batendo, a minha primeira pergunta é, eu vou ter que curetar? Porque eu estava com 13 semanas e ela tinha parado de desenvolver com 8 mais 3. Então, contei rápido, falei, bicho, 5 semanas. Vou ter que fazer uma curetagem. Logo eu, que nunca tirei nem o siso para tomar anestesia. Falei, vou entrar num centro cirúrgico. E eu confesso que eu desci a escadaria do local que eu estava, pensando, tá tudo bem. Eu vou pra lá, sabe? Eu que tenho tanto medo de anestesia, tava completamente anestesiada, só pensando, eu quero acabar logo com isso, eu não quero viver esse episódio, eu preciso tirar ela daqui, sabe? Eu não conseguia, não fazia sentido na minha cabeça, ela tá dentro de mim e o coração dela não tá batendo. Então minha obstetra, que também é minha amiga, me pegou pelo braço e falou, vamos pra praia, porque você precisa respirar um pouco. E assim, ela sabia o que fazer comigo, porque eu não conseguia. Nesses momentos, você precisa ter alguém que te conhece, porque senão você não sabe como agir no meio de tudo isso. Então, ela me levou pra praia, porque o meu filho ia operar e meu marido estava numa consulta médica com ele, e isso tudo acontecendo. Então, ela me pegou e me levou pra praia para eu poder gritar, chorar, brigar com Deus, brigar com a Maia, brigar com todo mundo, porque eu tinha que passar por aquela história, sabe? E eu falava o tempo todo, eu falava assim, Deus, você quer que eu seja uma pessoa melhor, porque eu tenho que passar por tudo aquilo que as minhas pacientes passam. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu falei, não pode, você tem que fazer isso tudo comigo. E aí eu falei, eu vou embora pra minha casa. Não vou fazer nada. Minha médica falou, olha, se você quiser a gente coloca um comprimidinho, vai amolecendo o teu colo, né? E vê como é que você responde. Passa o final de semana aqui, porque eu moro em outra cidade, né? Eu falei, não. Eu vou ver meus filhos, vou lá ver meu marido, preciso enfrentar a minha realidade. Então, depois que a emoção baixou e eu digeri, falei, e agora, né? Então, eu fui pra casa encontrar com eles. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha dúvida. Eu queria ir pra minha casa, me despedir dela. Eu precisava me despedir dela, sabe? No primeiro momento, eu fiquei desesperada. Eu só queria acabar com aquilo, porque ter ela dentro de mim sem coração batendo era muito, muito forte, assim. As mulheres são muito guerreiras de esperarem 30 dias pacientemente se despedindo, porque enquanto isso não termina e você pega o teu bebê na mão ou você faz uma cureta, não acaba aquela história, você revive dia após dia, sabe? Então eu fui embora pra minha casa. Os sintomas às vezes demoram pra ir embora. Demoram. Eu não tinha nada, eu não tinha nada, eu não tinha uma cólica, eu não tinha, assim, na noite anterior eu tinha tido um pouquinho de cólica, mas eu achei que era porque eu tinha começado a fazer o pilates naquela semana, sabe? Eu pensei assim, tô um pouco dolorida, enfim, sabe? Mas jamais que eu ia pensar em um processo de abortamento, né? Então eu fui embora, sem sangramento, sem cólica, só com meu filho sem desenvolver, né? Então quando nós chegamos em casa, foi um dia que eu precisava ter vivido ele. Valeu cada quilômetro que eu andei com o meu carro, chorando pelo carro e, enfim, né? Porque eu precisava me despedir dela lá nos lugares que eu fiz todos os planos para ela. Foi lá que ela foi gerada, foi lá que eu neguei a gestação, foi lá que eu aceitei a gestação, foi lá que eu fazia carinho nela todas as noites, sabe? Porque foi muito importante para mim os meus enjoos acabarem antes de descobrir o que ela não tinha desenvolvido. Porque como eu fico muito mal, tive que botar na minha cabeça que eu ia dar um jeito, que ela ia nascer e que eu ia ser a melhor mãe para ela. Então eu consegui pelo menos ter umas 2, 3 semanas de gestação onde eu me visse mãe da Maia. Então eu consegui amar ela, sabe? Então eu acho que isso foi tão importante para mim, sabe? Conseguir
me ver mãe dela, porque se tivesse acontecido logo no começo, no meio daquele monte de sentimentos, talvez eu não teria me sentido tão bem resolvida com ela. E eu fui tão sortuda, porque no mesmo dia que a gente descobriu que não estava desenvolvendo, eu tive uma tarde inteira para chorar com ela, fazer carinho na minha barriga, porque ela estava ali, mesmo que não tinha coração batendo, ela estava ali. Era o que eu tinha mais perto dela sobre mim. E naquela noite eu fui dormir rezando muito, 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 muito. Eu pedi muito, muito, muito para Deus fazer esse processo não ser doloroso. Eu falava, meu coração está quebrado, Senhor, por favor, faz o meu corpo trabalhar do jeito certo, faz que eu não precise de nada mecânico, que seja o mais natural possível. E eu dormi, consegui dormir. E 2h30 da manhã eu acordei e o aborto aconteceu sem nenhuma dor, sem nenhuma cólica. Eu só levantei, eu senti um flato. Minha médica falou que provavelmente foi quando a bolsinha rompeu. Quando eu levantei, ela escorreu pela minha perna, assim. Sério, foi assim, inacreditável. Sem nenhuma cólica, sem nada. Nós acabamos vindo pra cá porque o sangramento foi um pouquinho maior e, de fato, eu fiz uma anemia bem pesada depois. Tivemos que fazer algumas reposições de ferro e de eletrólitos porque eu fiquei bem desidratada. O pós-aborto foi muito difícil. Mas Deus foi muito bondoso comigo, porque Ele me deu um dia para poder despedir dela. Ele deixou uma amiga me contar que ela não estava mais aqui. Eu tive alguém que me acolheu, sabe? Meus filhos estavam lá. Eu tinha muito amor por mim, sabe? Eu não estava de colo vazio, sabe? Minha casa estava tão cheia, que eu só conseguia abraçar meus filhos e agradecer a Deus pela vida que eu tenho, pela vida das pessoas que eu amo, de estarem ali e me apoiando naquele momento. E consegui me despedir dela, porque a gente não teve que ir pro centro cirúrgico, eu consegui pegar ela na mão, fazer carinho nela, sabe? Ai, a gente não faz ideia do que é um livro de biologia até pegar ele na tua mão, porque, assim, foi incrível. Eu imagino você, né, Thaís, que conseguiu despedir do Miguel, sentindo o calorzinho dele, o coração dele, né? Porque senti ela quentinha, assim, na minha mão, sabe? Nossa, foi uma despedida que eu precisava, assim, sabe? Foi um encerramento que eu precisava viver. Mas isso é uma coisa que aqui no Brasil ainda tem que evoluir muito, porque em outros lugares do mundo, as mães que perdem os bebês, elas têm um quarto separado, um berço de criolipólise. O bebezinho, ele não tem enrijecimento cadavérico, então ele continua ali, um bebezinho. Elas são incentivadas a tirar foto, a se despedir dos bebês. Então, assim, eu tive a oportunidade de segurar o Miguel no colo. Ele entrou por esse mundo pelas minhas mãos. Eu fiz o parto do Miguel. E ele saiu desse mundo pelas minhas mãos porque ele estava no meu colo quando o coraçãozinho dele parou de bater. Mas eu não tive esse momento em que a gente pudesse se despedir, em que meu marido pudesse pegar ele no colo, em que a gente pudesse tirar fotos. E isso faz muita falta. Então, falta esse preparo das equipes médicas para que as famílias possam... Aquele era o único momento que eu tinha com meu filho. Eu não tive mais. E eu ainda estava processando que eu tinha tido um parto, que ele tinha nascido, então foi tudo muito rápido. Faltava, assim, um amparo maior para que eu pudesse estar com ele ali no hospital. Profissionais, né? Então, eu acho que falta essa estrutura. Essa é a única parte que me fez muita falta, ter fotos, ter tido esse momento. Para o meu marido fez muita falta também. E para as mães de anjo, para que as pessoas entendam o que é ser uma mãe de anjo. Quando você decide ser mãe, e quando você engravida e quando você tem o seu bebê, ele já faz parte da sua vida. Você planeja uma vida com aquele bebê, você planeja uma vida com aquela criança. Quando isso não acontece, a presença do seu filho na sua vida é diferente. Quando você perde uma pessoa depois de conviver anos com ela, você sente saudade pelas coisas que vocês viveram juntos, pelo cheiro da pessoa, pela voz. Quando você perde seu filhinho tão cedo, você sente saudade pelas coisas que você não viveu e que você planejou viver. Então, eu sinto são marcos. Eu queria saber qual é a frutinha preferida do Miguel, como ia ser a vozinha dele quando ele ia andar. Eu sinto saudade de tudo que eu planejei ter na vida com ele e que eu não vou ter. Então, ele continua presente, ele é meu filho e vai ser sempre. Então, é super legítimo, uma mãe de anjo é mãe. Existem muitas mulheres que só experimentam a maternidade através de ser mãe de anjo. Independente da idade gestacional. Isso é importante falar. Porque às vezes a mulher pega o positivo e logo depois vem um aborto. Mas ela já sabia que tinha um bebê ali. Então esse bebê já mudou a vida dela completamente. E existem mulheres, por exemplo, as pessoas vêm conversar com a gente, né? Então assim, me contar, eu sou mãe de anjo e depois eu perdi o meu útero. Aquele é o filho dela. E é o que torna ela mãe. E ela é mãe. Então a gente tem que legitimar. E assim, gente, é só ouvir. A gente não precisa... Ninguém quer uma solução. Quando eu falo do Miguel, eu não quero que... Ninguém vai me consolar, ninguém vai me falar uma palavra mágica.
Eu simplesmente quero falar do meu filho. Então você escuta. Máximo, se é muito recente, eu sinto muito. Ou às vezes, eu mesma, eu não sei o que falar. Às vezes eu falo, olha, eu não sei o que falar, mas eu tô aqui. E isso já é o suficiente. Sim. E reconhecer que mãe de anjo é mãe e ter isso sempre em mente e mães de anjo falarem sobre isso. Não esperem outras pessoas legitimarem isso para você. Legitime sua maternidade e fale do seu filho. Valeu. É isso. Muito obrigada por assistir esse episódio. Comentem, compartilhem, contem pra gente a experiência de vocês. Obrigada por terem a coragem de assistir e falar sobre esse assunto. Acredito que vocês devem estar emocionados aí, mas faz parte e a gente precisa escutar sobre. É isso, e a gente se vê. Obrigada, Fabi. Nada, Muito meninas. obrigada, Fabi, por vir expor uma história tão recente. Tem quanto tempo? 6 semanas. 6 semanas. É muito recente. A dor tá ali ainda, mas ela quis vir aqui. Então, vocês sintam-se lisonjeadas por estar escutando ela aqui. Muito obrigada por vir contar da Maia pra gente. A história da Maia é uma história incrível. Então, falar dela sempre vai ser algo maravilhoso. Amém. Tchau, tchau.